Boa noite, boa tarde, bom dia, no seu horário que você está a assistir esse vídeo. A gente vai falar hoje sobre essa tragédia de Suzano, onde morreram mais de 10 pessoas por conta de dois adolescentes que protagonizaram um massacre em uma escola. E eu vou falar disso até porque eu estudei justamente, né, para dar aula, para ser professor e por aí vai. E fico a pensar na situação que passaram os professores e os alunos diante de um terror tão inesperado como esse, como nessa manhã. Inclusive dia 13, né, que é um dia é um número bem peculiar, inclusive, mas nessa quarta-feira. Eu vou me reportar a alguns eventos que ocorreram nesse começo do ano, não em vista de querer fazer, desculpe minha garganta, eu tô com a rinite atacada, pode ser que inclusive eu faça aqui alguns cortes no vídeo, tá, já avisando. Mas enfim, eu não vou conectar essas circunstâncias terríveis que ocorreram, essas tragédias que ocorreram desde o começo do ano até agora, de maneira arbitrária. Eu só simplesmente vou falar delas para chegar nesse ponto, né, do que ocorreu infelizmente hoje na escola. Você teve no começo do ano a tragédia de Brumadinho, você teve a tragédia do Clube do Flamengo, você teve aquela morte inesperada do Boechat, e veja só, eu não quero ser leviano, tá, com as inúmeras tragédias que aconteceram, não só nesse ano, mas no ano passado, porque não tem uma conexão necessária de que isso só viesse a ocorrer depois do dia 1º de janeiro, obviamente. Eu não quero ser leviano com o número de pessoas que já sofreram coisas terríveis nesse ano ou no ano passado, e que não foram divulgadas na mídia, e que só o que é divulgado na mídia interessa, não é isso. Mas o que está sendo divulgado chama a atenção por serem situações de fato muito drásticas, tá? A gente não pode desconsiderar esse elemento drástico, esse elemento que tem até um cunho simbólico, né, e que acaba chamando a nossa atenção. Claro, eu falo de um ponto de vista espontâneo, não há intencionalidade alguma, a não ser, nesse caso último aí, por exemplo, pelos assassinos, né, que são aí esses dois jovens. Mas quando você olha, por exemplo, não só para as tragédias, mas para certas circunstâncias que ocorreram, inclusive no Carnaval, veja, eu não estou aqui sendo contra o Carnaval como manifestação cultural e dizendo que sempre é uma putaria explícita, não é isso que eu estou falando, mas você percebe que no Carnaval existiram várias contradições. Eu estou falando especificamente do Carnaval de 2019, e aquela cena teatral, patética, onde aparece o diabo batendo em Jesus Cristo, o que representa, de certo modo, ainda que não houvesse essa intenção por parte dos organizadores da Gaviões da Fiel, uma simbolização do que está acontecendo nesse ano, né? Que é um mal aparecendo, mostrando as caras, mostrando os dentes, e de uma maneira muito raivosa, muito preocupante, certo? E não só, tá? Digo isso do ponto de vista política, só pela esquerda, mas também pela direita. E aí, eu me lembro aqui, novamente, do caso do neto do Lula, onde algumas pessoas comemoraram a morte do garoto, né? Eu tinha comentado naquele vídeo um ato de fala, né, no Twitter do Eduardo Bolsonaro, que foi um pouco truculenta, mas depois ele até se corrigiu, então nem vem ao caso falar do Bolsonaro aqui. Mas eu falo das pessoas, né, que se dizem seguidoras dele, e acabaram vendo nisso uma oportunidade para politizar a questão, que é a morte do garoto, e ao mesmo tempo continuar com sua visão maniqueísta, ainda que negue. E a esquerda fez a mesma coisa, né? Utiliza determinados eventos para politizar, como inclusive o caso que aconteceu aqui em Suzano, certo? Que foi politizado pelos dois lados, tá? E aí a gente precisa avaliar cada lado e a sua própria narrativa para ver qual que tem mais razão aí. Mas não é nem o tema desse vídeo ficar falando aqui de política, né? Mas lembrando que os dois lados demonstram um determinado maniqueísmo e que isso pode ser um sintoma preocupante. Agora, eu não estou dizendo que toda a direita ou toda a esquerda, enfim, sejam assim, tá? Tem eu particularmente sou mais conservador, então sou a direita, e reconheço muita gente de direita que é sensata e que repudiou, por exemplo, o comentário daquela garota que parece que ficou feliz, né, com a morte lá do Lula, embora o Lula por si só seja um grande criminoso. Uma coisa não tem nada a ver necessariamente com a outra, tá? Bom, depois que você tem essa cena patética, onde, no teatro, obviamente, não na realidade, o diabo bate em Cristo, aí você tem também uma tuitada do Bolsonaro onde aparece uma coisa que eu nem sabia que existia, que é o tal chamado, vou falar logo em português mesmo, que é o chuveiro é chuva dourada que fala, né? Acho que é isso. Assim, que demonstra mais ainda a degradação humana, que é reportada como ato político, né? Porque para eles foi ato político, assim como no Carnaval. E como eu disse no outro vídeo anterior, que eu falei sobre destino, isso tem um viés para chocar as pessoas, tá?
Então, já é um ponto aqui que eu quero destacar. O choque cultural representa uma maneira a longo prazo de fazer um processo em massa daquilo que a gente poderia chamar de dissociação, né, cognitiva. Dissociação por conta da própria personalidade do sujeito, né, que representa, na verdade, uma dissonância. Bom, esses eventos marcaram muito em termos simbólicos, como atos políticos, mas eles representam algo mais profundo. Representam, de um lado, para quem admite uma sociedade como sempre foi, uma degradação, e para outros um progressismo. E que progressismo é esse, né? E me pergunto aqui. Mas que tem a ver com uma atitude, né, de descredenciamento de uma cultura que eles chamam patriarcal. E aí tem todo o historicismo envolvido, que a gente não precisa tratar aqui agora. Bom, isso aqui é só o início e introdução do meu vídeo. Quando você olha para a sociedade, aí é o ponto que eu quero chegar. Há uma glamorização do contravenção. E essa contravenção, que nas palavras da Márcia Tiburi, representam também uma importância por conta da ação do lumpen proletariado, em vista de que eles também podem ser agentes da história para mudar o atual sistema, ela logo repercute dizendo que há uma razão em ser bandido, há uma razão em cometer crime, e que há uma valoração também importante, até prescritiva, nesse ato de contravenção. E logo você inclui aí um glamour nisso. Só que isso não está só nas letras de determinados filósofos políticos que trabalham com a praxeologia. Isso também está vinculado à arte, ao cinema, à cultura em geral, à música, aos games. E entenda bem, eu não estou dizendo que você deve queimar determinados produtos ou determinadas narrativas que estão escritas em livros, como que se devêssemos novamente fazer um index de livros que repudiamos e devemos queimar para que outros não tenham acesso. Não é nada disso. Você pode assistir o filme e tudo mais. Mas é o mínimo que você tem que entender, que é a necessidade de discernir essas coisas. E que capacidade que esse pessoal tem de discernir as coisas, se o que eles estão recebendo é sempre um contexto que está vinculado a um profundo potencial nihilista. Ao ponto de haver, inclusive, estética no glamour. Obviamente, né, se é glamouroso, há estética. E você percebe que a estética ela não necessariamente está vinculada à moral. Que a estética pode estar vinculada a qualquer coisa, que inclusive pode ter um nome de moral, mas moral invertida. Quer dizer, na medida que você justifica um ato, como por exemplo, lavar a cabeça no mijo, na urina, né, para não ser muito... usar palavras de baixo calão, né? Mas enfim. Quando você usa esse ato em público, que é uma coisa que no mínimo a gente pensaria, tem que estar no privado, pelo amor de Deus, bicho. Mas enfim, você usa isso no público e diz que é um ato político, e ainda diz que isso tem uma justificativa, e que inclusive é moral, do ponto de vista de ser progressista, do ponto de vista de acabar com uma narrativa que se diz opressora, que é a narrativa patriarcal, que tem todo um cunho, repito, historicista, que tem um monte de saltos lógicos e confusões já de imediato percebidas na narrativa. Aí você começa a perceber que a coisa tem um cunho também vinculado a uma guerra política. Só que a guerra política, ou melhor dizendo, a guerra cultural, ela envolve quem de fato entende a guerra cultural. Agora, quando eu falo de adolescentes que têm uma vida toda particularizada, que tem um elemento ali muito forte de solipsismo, que inclusive eu até acho que o solipsismo é a representação crassa, pelo menos esse tipo né, de solidão, é uma representação crassa da castração daquilo que chamamos de empatia, vamos colocar no lugar do outro. Isso é perdido em vista de que você é o único, certo? O único no mundo. Quer dizer, você sente, e o seu sentir é indubitável. Então você não precisa explicar o que você sente. E o que você sente é o seu mundo, é mais importante. E ele pode arbitrar sobre tudo e todos, até para o mundo fora de você. Há um radicalismo solipsista aí, inevitavelmente. Certo? E ele busca forças justamente no glamour da contravenção. Porque já que você precisa fazer coisas e você sabe que, até porque nasceu numa sociedade que tem leis positivas, e você sabe que aquilo está contra a regra, você precisa achar uma justificativa, né? E você acha isso na arte,
Você acha isso num tipo de poesia sacrílega, se é que a gente pode chamar dessa forma. E aí você se vale disso para agir de maneira até mesmo a tirar a vida dos seus amigos de infância, né? Que é o que esses moleques fizeram. Quando você olha para o caso Columbine, que ocorreu mais ou menos em 98, 99, faz tempo já, tem vários vídeos falando desse caso, né? Ainda aqui no YouTube, você percebe que o que ocorreu no Brasil é uma repetição do ponto de vista todo particularizado desses garotos, que tinham já toda essa influência, inclusive a cor do carro é a mesma, né? Quer dizer, toda a ação é muito parecida. Isso foi, veja, arquitetado. Não foi um crime meramente passional. O elemento passional, ele existiu lá atrás, né? E foi alimentado por conta de determinados grupos que eles participavam, inclusive na internet. E se valiam desse tipo de narrativa. Então você veja como isso é complicado. Você tem uma solidão, que eu poderia chamar aqui de desamparo, que é irreconhecido pela família, porque o familiar dessa molecada, cada um tem a sua própria vida, tem que cuidar dos seus interesses também, tem muita coisa para fazer. O pai e a mãe desses moleques precisavam trabalhar para sustentar eles, né? Enquanto eles estavam se alimentando dessa loucura toda, vinculada a esse glamour da contravenção que eles encontram na cultura do espetáculo, na cultura pop, certo? Mas pode falar, mas o moleque lá tinha 25 anos, porra, ele não é adolescente, coisa nenhuma. De fato, né? Só que se a gente for ver na cultura atual, essa coisa do adolescente, ela se prorrogou até, bicho, sei lá, tem casos até de 40 anos aí. Então, para a cultura do século XX, do século XXI, como já existe uma subcultura adolescente, onde você tem filosofia, tipo de roupa, tipo de música, onde cada um tem a sua própria tribo, isso se perdura durante toda uma vida, né? Até para pessoas mais velhas. Então, esse elemento ainda existia nesse moleque, mesmo com 25, 26 anos. O Kurt Cobain era um adolescente de 27 anos. O que ele fez? Deu um tiro de espingarda na cabeça, certo? Claro que é todo um caso à parte ali que envolvia drogas e tal. Nesse caso aqui parece que não tinha drogas, era só maluquice. Mas aí quando a gente fala de sobriedade, a gente não está falando só de usar ou não usar drogas. Mas os próprios sentimentos que são alimentados no nosso interior podem ser drogas muito mais potentes do que essas aí, que são químicas, tá? Até porque tudo tem um fator químico envolvido também, né? Mas enfim. Então, esse sentimento nihilista, fortalecido por esse desamparo, por essa solidão, que é solipsismo, que tem agora o revestimento de um glamour de contravenção, o que isso gera, senão traços de cunho literalmente demoníaco? Você já percebeu que a punição é sempre superior à ofensa? Por mais que você diga que esses moleques, talvez, não sei ao certo, não pesquisei a fundo isso, mas talvez eles tenham sofrido bullying. Uma vez ou outra, talvez. No caso, parece que um deles foi expulso, né? Parece que o mais jovem foi expulso da escola. E aí o tio, que era, até onde eu entendi, responsável por ele, brigou com ele. Claro, é o amor familiar, né? De querer corrigir o ato, às vezes com exagero, não sei ao certo, mas corrigir o ato do garoto. Aí o que ele decidiu fazer? Alimentado por toda essa loucura do seu grupinho sectário, foi lá e matou o próprio tio. Cara, traço demoníaco. A punição sempre superior à ofensa. Ainda que o cara tivesse sofrido bullying, isso justifica ele matar as pessoas? Bom, claro que não. O que eles devem ter pensado é que, bom, se a gente entrou na chuva, é para se molhar. Se eu vou lá na loja, ou enfim, de carros, né, de automóveis lá do meu tio e mato ele, então acabou pra mim. Agora que eu já matei, que eu já tirei no meu tio, faço qualquer coisa, certo? É igual o que aconteceu lá em Linhares, né? O dito pastor estuprou as crianças e acabou matando-as. E aí o que ele fez? Bom, já que eu já fiz o crime mais horrendo do mundo, agora eu posso fazer qualquer coisa, que nada vai ser pior do que aquilo. Então eu posso simplesmente botar fogo no corpo, eu posso dizer que sou inocente, eu posso até mesmo, quem sabe, pregar na igreja, dizendo que Deus quer salvar almas, e Ele tem pressa, né? E que Ele não está muito preocupado com os meus problemas. Enfim. A maldade, ela também parece que é uma escalada. Na medida que você passou por uma determinada porta que representaria simbolicamente um batismo, aí você faz qualquer coisa, né? Talvez ainda existisse um resquício de dúvida nesses moleques, né? Mas na medida que ele tomou a decisão de dar um tiro no tio, acabou. Aí
Tudo começou, como eu falei, num degrau atrás do outro. Alugar o carro, adquirir as armas. Porra, tinha até machadinho, né? Tinha aquelas bestas, né, de flecha. É uma coisa terrível, cara. Entrou na chuva, aí eles foram pra se molhar mesmo. E o que eu percebo também, pra finalizar esse vídeo, para não ficar tomando o tempo de vocês aí, é também uma revolta contra a realidade, né? Aí você percebe que essa revolta contra a realidade, ela tem um paradoxo aí muito interessante. Eu gosto de usar paradoxo até por conta do Chesterton, né? Que tinha argumentos muito interessantes nesse sentido, de olhar para certas circunstâncias que nos aparecem paradoxalmente e que nos fazem refletir diante da própria problemática. Porque, de um lado, foi um ato de coragem contra a realidade que eles estavam vivendo, que é um negócio totalmente subjetivista do ponto de vista, como eu disse, da solidão que eles experimentavam, do solipsismo, o mundo confuso adolescente deles, prorrogado ainda que um já tinha passado a adolescência, certo? E para isso eles manifestaram uma coragem, posso colocar entre aspas, para simplesmente agir com a maior covardia do mundo. E aí está o paradoxo, né? Os caras se revoltaram contra a realidade, fazendo um ato batismal, certo? Que exigia uma certa coragem, um salto, exigia um salto muito grande, né? Porque eles estavam saindo da condição de meros adolescentes que falam besteira, que comem besteira e que consomem pornografia, passando para o estágio agora de homicidas, de assassinos e também de suicidas. É um salto muito grande, é uma aposta muito grande para pessoas jovens, tá? Para qualquer um, na verdade. Bom, inclusive, algumas pessoas, para tomar essa atitude, ter esse salto, elas precisam usar droga, precisam fazer um monte de coisa. Mas eles tiveram essa coragem, entre aspas. Mas essa coragem era para manifestar justamente o maior ato de covardia possível que se possa imaginar. Um ato, inclusive, repugnante. Que ainda que represente, para eles, obviamente, uma determinada estética, porque é só você pegar a música, né, que foi tema da tragédia. Você pode estar falando, como assim música tema da tragédia? Sim, teve uma música tema da tragédia. Se não me engano, é uma música que está vinculada a um filme baseado no massacre de Columbine. Eu não sei ao certo, vocês podem tirar aí as conclusões de vocês. É porque eu não cheguei a pesquisar muito a fundo, porque não interessa muito. Só o fato de que existe uma trilha sonora do ponto de vista de que há um glamour da contravenção. E há, portanto, uma estética baseada, por exemplo, num videoclipe, de uma banda, numa letra e por aí vai. Eles estão, na verdade, na cabecinha confusa deles, imitando uma certa arte que já tinha base, não ficcional, mas realista, para, segundo eles, passar uma mensagem. Mas que raio de mensagem é essa? A mensagem de destruir. Que destruir é muito mais fácil do que construir, né? Na verdade, é questão de senso comum, todo mundo já nasce sabendo dessa coisa, mas eles acham que é uma mensagem muito importante. Para mim é uma psicopatia do tipo, poderia dizer, hipnótica, no sentido de que agora eles poderiam dar as cartas, enfim, porque no momento que eles são meros adolescentes, que brincam na internet, que ficam jogando videogame e vendo mulher pelada, eles não estão dando as cartas na realidade ainda. Mas quando eles tomam essa atitude de dar o salto da transgressão maior, e eles sabem que não há mais volta a partir do momento que eles dão esse salto, aí eles pensam, a gente vai dar as cartas. Só que isso vai ser por pouco tempo, porque é óbvio que ninguém vai ficar suportando aqui o nosso arbítrio, né, a nossa imposição. E aí eles sabiam que teriam que se suicidar, porque faz parte do jogo. Essa molecada estava vendo as coisas, a realidade, talvez, imagino, como se tudo fosse um grande jogo, como se a vida fosse um grande jogo, né? É terrível, cara. E isso serve para a gente olhar com mais adequação, com mais cuidado a vida. Que as coisas não são necessariamente aquilo que a gente está sentindo, certo? Eu posso estar sentindo um ódio tremendo por uma determinada pessoa, mas posso raciocinar e chegar à conclusão que talvez não haja qualquer justificativa evidente sobre aquele mesmo sentimento, tá? Porque o que a gente sente não necessariamente cumpre obedecer à evidência do que está sendo mostrado, talvez em vista de um outro mecanismo, né, dos nossos sentidos, da própria realidade.
A realidade se apresenta a mim, mas eu que interpreto o fato. E será que a minha interpretação dessas coisas é correta? Para uma cabeça confusa, como esses dois garotos, representava essa loucura, né? Que eu repito, é o glamour da contravenção.